Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo a todos. Todos que nos assistem também das suas casas. Aqueles que nos visitam, talvez pela primeira vez hoje. É muito bom ter vocês aqui, irmãos. E por causa dessa onda, graças a Deus, Deus tem mandado muitos visitantes ao nosso meio. É bom explicar, irmãos, que nós estamos aqui, é costume dessa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, pregar a palavra de Deus de forma expositiva e sequencial, e no momento nós estamos, então, estudando a carta de Paulo aos Romanos. Temos meditado naquilo que Paulo escreve nessa carta, nessa obra que é considerada por muitos como a obra magna do apóstolo Paulo, né? Uma carta onde ele escreve aos irmãos de Roma para expor aquilo que ele entendia, o Evangelho de Deus. E hoje nós estamos no capítulo 4, Convido vocês para abrirem as Bíblias em Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler até o verso 12, do verso 1 ao 12. E essa mensagem, então, irmãos, como eu disse, sequencial. Se você ficou curioso por alguma razão, com dúvida de alguma coisa, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e todas as mensagens estão gravadas ali até o capítulo 3, certo? Romanos 4, versículos de 1 a 12. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Podem acompanhar também pelo telão, você que está nos ouvindo de sua casa também pode acompanhar aí pela exibição na internet. Diz então assim, irmãos, a palavra do nosso Deus, Romanos 4, 1 a 12. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, é autoritativa. Não cabe a nós concordar nem discordar. Cabe a nós aceitar e viver conforme aquilo que o Senhor nos ensina, conforme aquilo que o Senhor deixou claro nas Sagradas Escrituras. Pai, nos livra, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Senhor, da nossa tendência pecaminosa, carnal que temos, Senhor, de ler a Bíblia, Senhor, e querer que ela fale aquilo que nós queremos ouvir. Pai, não importa o que nós queremos ouvir. Nessa noite, Pai, fala o que o Senhor disse, o que está escrito aqui, Deus. Oh, Deus, me ajuda, Senhor, na exposição fiel da Tua palavra, Senhor. Que não seja achismo, Senhor, mas que seja, Deus, aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo essa noite. Fala, Deus, conosco, a cada um de nós, Pai. Que essa palavra nos transforme, que essa palavra nos traga vida, Senhor. Que essa palavra gere fé no coração daqueles que ainda não possuem, porque a Tua palavra também nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Senhor, onde essa palavra chegar, Deus, que corações sejam vivificados, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através, Senhor, da Tua própria palavra. É o que nós oramos, Senhor, e pedimos, Senhor, confiados, Senhor, na intercessão do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estamos na escola, é normal que os professores, às vezes, passem algum trabalho para a gente, né? Nos introduz aí a pesquisa. E quando nós estamos no ensino fundamental, no ensino médio, a pesquisa é relativamente simples, né? Na minha época, a gente ainda pesquisava em enciclopédia, né? Na Barça. Hoje em dia, é tudo no Google mesmo, né? É tudo na internet. Mas a gente não tem muita preocupação com as fontes que a gente usa necessariamente, né? Quem está na universidade vai me entender melhor. Quando a gente chega na universidade, a gente tem um pouco de choque, porque lá a gente não pode escrever um trabalho acadêmico simplesmente com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa, simplesmente com aquilo que vem na nossa cabeça, com uma fonte qualquer. Eu não posso escrever um trabalho dizendo que o aquecimento global tem aumentado 10% ao ano. Não posso escrever isso sem dar uma fonte, né? sem fundamentar aquilo que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele faz algo assim aqui no capítulo 4 de Romanos. Ele fundamenta aquilo que ele tem ensinado nessa carta no Antigo Testamento. Ele quer dizer para os irmãos de Roma e para nós na noite de hoje que o que ele está falando, aquilo que ele está ensinando, não é algo novo, não é algo desconectado do Antigo Testamento. Ele está pregando em conformidade e em continuidade com aquilo que os judeus foram ensinados e receberam no Antigo Testamento. Quando Paulo ele começa a carta, irmãos, lá no capítulo 1, e ele estabelece a tese da carta, né, logo depois das saudações, logo depois daquela introdução, lá nos versículos 16 e 17, ele estabelece a tese da carta como sendo o evangelho central. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E o que é que ele faz depois de estabelecer a tese da carta? Ele cita o Antigo Testamento, ele cita o profeta Abacuque. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo tem essa preocupação, irmãos, e é isso que ele está fazendo aqui no capítulo 4. Ele vai mostrar por que o ser humano precisa ser justificado, depois de estabelecer a tese da carta no capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, até o ponto de que ele conclui dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus, no versículo 23 do capítulo anterior. Mas até então tem sido difícil ouvir, né, essa série de sermões, irmãos. Tem sido difícil para mim que estou ali sentado, tem sido difícil quando eu tenho que preparar. São palavras duras, são palavras difíceis. Só que Paulo, ele não para na notícia ruim. Ele não para dizendo, você é um pecador miserável. Paulo, ele continua a sua exposição, e domingo passado a gente começou a ver isso lá no versículo 21 do capítulo 3, que há esperança para o pecador. Há esperança em Cristo que justifica pela fé aquele que põe a sua confiança nele. Graças a Deus, o sol rompe essas densas nuvens que nós estávamos vendo, né, até o capítulo 3. Agora Paulo vai falar sobre justificação. Paulo vai falar sobre a solução para o problema do homem. E ele começa então falando sobre a fé, e que a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, Paulo vai gastar muito tempo ainda falando sobre justificação. A gente vai ver muitos domingos ainda, até o final do ano, provavelmente, porque Paulo só vai mudar de assunto lá no capítulo 9. Até o capítulo 8 ele vai bater na tecla da justificação. Só que ele não pode avançar na justificação, na explicação da justificação, sem mostrar para os judeus que a justificação pela fé, ela é o meio de salvação do homem desde o Antigo Testamento. Ele não está falando algo novo. Não é que no Antigo Testamento os judeus eles eram justificados pelas obras e agora no Novo eles passaram a ser justificados pela fé. Paulo vai dizer não. Desde Abraão, desde Davi, o ser humano é justificado da mesma forma, não mudou.
ele é justificado pela fé. A única diferença é que no Antigo Testamento, os homens e mulheres olhavam para o futuro. Eles tinham a expectativa e confiavam e acreditavam na promessa de um Redentor. Nós hoje olhamos para o passado, olhamos para aquela cruz vazia, onde o nosso Redentor encarnado, o Filho de Deus veio, morreu e depois de 3 dias ressuscitou. A diferença é essa, irmãos. Eles olham para o futuro, nós estamos olhando para o passado. Mas Paulo vai dizer, sabem Abraão? Sabem o pai do povo judeu? Sabe essa pessoa que vocês admiram tanto pela sua justiça, que admiram tanto pelas obras que fez, que admiram tanto pela sua obediência? Esse Abraão, ele também foi justificado por fé. E Paulo, para comprovar esse argumento dele, Paulo é um erudito, ele é um estudioso, ele é alguém muito sábio, inspirado por Deus, e ele usa 3 argumentos diferentes, irmãos. Eu quero que você preste atenção, então, olhando para o texto aí, para a sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 5, ele vai usar um argumento teológico. Ele vai fazer um link entre aquilo que ele disse na semana passada, né, aquilo que a gente ouviu na semana passada, nos versículos 21 a 31. Depois, nos versículos 6 a 8, ele vai usar um argumento hermenêutico. E no versículo 9 a 12, ele vai usar um argumento histórico. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo a comprovação de Paulo de que a salvação é por fé desde o Antigo Testamento, em 3 argumentos diferentes, tá? Primeiro argumento, então, irmãos, argumento teológico. Abraão, então, é chamado para comprovar de que a justificação é pela fé. Ele pergunta no versículo 1, que diremos, então, a respeito de Abraão? Nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Por que Paulo indaga o que foi que Abraão conseguiu? Porque o que foi que o pastor Edward explicou domingo passado, versículo 27 do capítulo 3. Olha aí um pouquinho, volte alguns versículos. Versículo 27 do capítulo 3. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. A gente viu que a justificação pela fé não dá margem para orgulho, não dá margem para vanglória, porque se alguém fosse justificado por obras, podia bater no peito e dizer, eu consegui isso, eu consegui a minha salvação, eu fiz por onde, né? A gente gosta muito de dizer isso, né? Faça por onde que eu te ajudarei. E a gente não encontra isso na Bíblia, né, irmãos? A Bíblia, ela é um livro que fala sobre confiar nos méritos de outrem, né? Confiar nas obras que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos, se Abraão, ele conquistou alguma coisa, ele conseguiu alguma coisa, se de alguma forma Abraão pudesse carregar a marca de alguém que foi justificado por obras, o versículo 2 fala, então ele tem do que se orgulhar. Ele tem do que se orgulhar. Se ele fez alguma coisa para merecer a sua salvação, se Abraão fez algo para que ele fosse salvo, então ele tem do que se orgulhar. Só que aí, irmãos, o pente fino que Abraão passa não é o pente fino do olhar do homem. Por mais cauteloso, por mais minucioso que seja o ser humano, o olhar de Deus, diante de Deus, versículo 2 fala, ele não tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Quando as obras que Abraão fez, qualquer que tenham sido, passam pelo pente fino de Deus, Abraão não tem do que se orgulhar. Abra sua Bíblia em Isaías 64, 6, o profeta Isaías falando acerca das obras. Olha o que ele fala, olha como Deus considera as obras humanas. Isaías 64, versículo 6. Olha como é a nossa justiça, irmãos. Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. É isso a nossa justiça, irmão. Trapos de imundícia. A justiça de Abraão eram trapos de imundícia. Ele não tinha
Como se achegar diante de Deus, mostrando nada que ele tivesse feito. Deus, ele não devia nada a Abraão. Deus, ele não deve nada a você. Deus, ele não deve nada a mim. Tudo que Deus nos dá é por sua graça, é por sua benevolência, é por sua misericórdia que não tem fim. E Paulo, irmãos, como eu falei, ele usa a própria Escritura. E ele vai citar no versículo 3, Gênesis 15:6, literalmente ele vai citar, aí veja o versículo 3 do capítulo 4. O que é que diz a Escritura? Irmãos, Paulo apela para a autoridade da Escritura, não é o que Paulo acha, não é o que Apolo acha, não é o que Pedro acha, não é o que nenhum dos 12 apóstolos acha. Ele pergunta o que é que diz a Escritura. Para responder essa pergunta que você me fez, eu faço outra de volta. O que é que a Escritura diz a respeito de Abraão? Como foi que a Escritura disse que ele foi salvo? Em que momento Abraão foi salvo? E Paulo responde aí no versículo 3, citando Gênesis 15:6. Ela diz, 2 pontos, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão fez uma coisa, irmãos. Ele decidiu não confiar nele mesmo. Ele decidiu crer em Deus. E foi isso que foi atribuído como justiça. Ponto final. A gente não precisa ficar procurando, irmãos, o que foi que Abraão fez, porque a Bíblia fala em um versículo. Ele creu em Deus. A salvação é pela fé, é pela confiança daquele que justificava Abraão. E Paulo, ele vai usar uma metáfora muito interessante aqui, né? Paulo, inspirado, com certeza, no versículo 4, ele fala, porque quem trabalha, o salário de quem trabalha é um favor. Quando você trabalha 30 dias no mês ali, e você no final do mês recebe um trabalho, o seu patrão, ele está lhe fazendo alguma espécie de favor? Não, é uma obrigação. Se Deus devesse a alguém, irmãos, como é que Deus podia dever a alguém? Não faz sentido isso. Deus, ele não deve a ninguém. Aquele que não trabalha, versículo 5, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo não está defendendo nenhuma espécie de vadiagem, Paulo não está defendendo nenhum tipo de preguiçoso. O próprio Paulo que está falando, aquele que não trabalha, é o mesmo que fala em outra oportunidade, se eu não me engano, aos Coríntios, né? Aquele que não trabalha, não coma, né? Paulo não está dizendo que o cristão tem que cruzar os seus braços e simplesmente esperar o maná do céu. Inclusive o próprio maná, quando eles entraram na terra prometida e tiveram possibilidade de cultivar a terra, o maná cessou. O maná existiu simplesmente enquanto eles estavam no deserto, quando eles não tinham possibilidade de arar a terra, né? E não, irmãos, Paulo está falando ninguém é capaz de chegar diante de Deus, irmãos, e dizer que fez por onde e que ajuda. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que tropeça em um só dos mandamentos da lei, tropeçou na lei toda. Irmão, você pode ser não sei se você é esse tipo de pessoa. Eu acredito que não, mas mesmo que existisse alguém que cometeu um pecado apenas, essa pessoa não tem como se achegar diante de um Deus santo, porque ela infringiu toda a lei do Senhor. Parece estranho isso, né? Quando a gente olha assim, a gente começa a questionar, mas existe pessoas que são piores do que outra, você pode me dizer. E não é à toa que, em seguida, depois de falar de Abraão, que era um modelo de conduta, né, para o povo judeu, Paulo ele também vai falar de Davi, no versículo 6. E como é que Davi ele é conhecido? Ele é conhecido justamente pelo contrário, né, como alguém que adulterou, matou a pessoa, entregou a ordem de morte nas próprias mãos do marido da mulher com quem ele havia adulterado. Mas, irmãos, não tem diferença nenhuma de Davi para Abraão. Ambos foram salvos e só puderam ser salvos
pela fé e nunca pelas obras. Eles não fizeram nada para merecer isso, irmãos. Sempre foi por obras. Na semana passada, a gente aprendeu um termo novo, né? Pastor Edward nos explicou acerca da propiciação. Hoje, o termo que permeia o capítulo 4 de Romanos, os versículos que nós lemos, o verbo que na NAA está traduzido como atribuído, né? Esse verbo está aí no versículo 3, está no versículo 5, está no versículo 6, está no versículo 9 e está no versículo 10. Na versão Almeida Revista e Atualizada, né, que a gente usou um bom tempo, né, até chegar à Nova Almeida, a palavra era imputação, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, né? Então, se você é um pouco das antigas, talvez você lembre mais da palavra imputação do que a palavra atribuição, né? Atribuir. As duas são parecidas. Talvez o editor, né, da Nova Almeida achou que atribuir fosse um verbo mais conhecido, né? E ele preferiu substituir em lugar de imputação. O que é imputar, irmãos? Vamos entender isso bem. Imputar, normalmente, é você atribuir a alguém uma característica que não é própria dela. Eu vou dar 2 exemplos, um negativo e um positivo, para você entender. Por exemplo, é uma palavra que é usada no direito, né? Principalmente ali na fase do inquérito, ainda nas primeiras fases, na fase administrativa ainda do processo penal. Às vezes, o delegado imputa um crime a alguém, imputa um roubo a fulano. E por que eu falei que normalmente a imputação diz respeito a atribuir uma característica que não é da pessoa? Porque a pessoa não é naturalmente um ladrão, ela é uma pessoa. E que naquele momento foi imputado um crime a ela, né? Foi imputado, então, uma característica naquele momento da vida dela, um ladrão. Outro exemplo, que aí eu quero que vocês me ajudem, principalmente os mais antigos, a lembrarem, né? Eu fui criado no interior, né, irmãos? Em uma cidade que não tinha os níveis de violência altos, onde não tinha um trânsito pesado, e a gente brincava na porta de casa. Hoje, né, os meninos aí mais novos devem achar isso, né, algo de outro mundo, imaginar um mundo como esse, mas eu brincava toda noite na porta da minha casa ali, de futebol, de queimado e do que fosse. E juntava todos os meninos da rua, né, toda a galera, toda a molecada ali, e tinha faixas etárias variadas, né? Tinha ali crianças de todas as idades, os professores de criança sabem como às vezes é difícil lidar, né, com a variação de faixa etária ali no mesmo ambiente. E o que a gente fazia, né? Para ser democrático, a gente deixava todo mundo podia brincar. Mas os mais novinhos, as crianças com a idade menor, a gente dava um nome para elas. Não sei se vocês lembram, se vocês já ouviram isso, né? Se é novidade de Glória, mas eu acho que não. A gente dizia que essas crianças eram café com leite. E o que isso significa? A gente dizia que tudo que ela fizesse não era levado em conta. Se ela fizesse um gol contra, não era levado em conta. Ela estava ali para brincar, né? A gente não considerava o que ela fazia. A gente considerava ela café com leite. Nada do que ela fizesse tinha uma validade real ali no jogo, né? Para não acontecer nenhuma forma de desbalanceamento no time que tinha essas crianças menores. Irmãos, é justamente esse o sentido da palavra imputação, atribuição. A fé que Abraão teve em Cristo lhe foi atribuída, lhe foi imputada como justiça. E o que isso significa? Significa que, naturalmente, Abraão não era justo. Pelo contrário, naturalmente, Abraão, ele era pecador diante de Deus. Ele era alguém que estava em dívida com o Senhor, mas a sua fé lhe é, então, atribuída como justiça. Era um costume também, irmãos, dos judeus, sempre que ia defender algum argumento, utilizar o Pentateuco, né, utilizar a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, que eram a base ali da cultura judaica, eram a base ali da religião judaica, e para fortalecer esse argumento, ele usava ou uma citação dos escritos ou uma citação dos profetas. E Paulo ele vai fazer a mesma coisa, né? Depois de explicar que Abraão ele não poderia ter sido justificado pelas obras, porque senão ele ia ter do que se orgulhar, e Paulo deixou bem claro que
salvação pela fé não admite orgulho, agora ele vai incrementar o seu argumento com um argumento hermenêutico agora. Ele vai dizer, gente, vamos analisar a vida de Davi. Vamos analisar o que foi que Davi escreveu. O que é que Davi declara? E agora ele faz a citação do Salmo 32, versículo 1 a 2, versículos 7 e 9 e 8 aí de Romanos. Davi fala o seguinte: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. E aí, ele primeiro explica lá no versículo 6, que é assim que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Por que foi, irmãos, que Deus decidiu perdoar o pecado de Davi? O que foi que Davi fez para merecer o perdão pelos seus pecados? Entende? Davi, o próprio Davi, ele entendia e ele declarava que Deus atribuía justiça a quem ele queria, independentemente de obras. Davi, ele entendia que ele não tinha feito nada que pudesse merecer, fazer com que Deus fosse obrigado a lhe perdoar. Irmãos, não, simplesmente não, sabe? E você pode se perguntar, mas existe uma promessa de que quando eu confesso e me arrependo, Deus perdoa. Existe, claro que existe. E Deus passa a lhe perdoar quando você se arrepende, porque Ele disse que faria, irmãos. Não é porque você merece, não é porque Ele tem algum tipo de dívida para com você, não é. É simplesmente porque Ele é fiel à sua própria palavra. Quando Deus ele disse que não ia destruir o mundo de novo com o dilúvio, não é porque depois do dilúvio, depois do reset que a humanidade teve, a humanidade ficou boa. Vocês acham que a humanidade ficou boa depois do dilúvio? Vocês acham que os dias que nós vivemos estão diferentes dos dias de Noé assim? Então, irmãos, Deus ele não vai destruir o mundo com o dilúvio porque Ele prometeu que Ele não faria. Ele não nega a si mesmo, Ele não mente, Ele não volta atrás. Esse é o ponto. Davi ele foi perdoado e ele entendia que o perdão dos seus pecados era simplesmente porque Deus havia lhe atribuído justiça. Apenas isso, irmãos. A fé foi atribuída a Abraão para a justiça. A fé foi atribuída a Davi para a justiça. A fé que nós temos na obra que Cristo fez é atribuída a cada um de nós como justiça diante de Deus, irmãos. Deus ele não deve nada, nem para mim, nem para você. Deus ele nunca vai julgar com base no nosso mérito, porque todas as nossas obras, todas elas, a Bíblia fala que mesmo se você morresse pelo seu próprio pecado, ainda assim, o seu próprio sangue não seria suficiente para expiar os seus pecados. Irmãos, tinha que ser Cristo. Tinha que ser o Cordeiro perfeito, sem mácula. Tinha que ser Deus e ele tinha que ser homem. Só podia ser Cristo. Cristo é a única forma, o único caminho, a única porta, a única esperança para a humanidade caída. É a justificação que nós temos em Cristo. Por isso, irmãos, isso nos anima. Por isso que ser justificado pela fé nos anima. E eu fico pensando que, não sei, não tinha como eu não ser presbiteriano, porque eu tenho um senso de quem eu sou, eu olho para dentro de mim e penso, nunca, mas nunca eu conseguiria me salvar. Não há nada em mim, nada que possa fazer Deus me levar à presença santa dele no céu. Sabe, irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente recebe esse dom de Deus, que é um dom gratuito de Deus, que é a fé, a gente só pode se achegar diante da presença dele em gratidão e só pode ficar como quem sonha mesmo, como disse Davi, em outro lugar. E Paulo, ele não apenas dá um argumento teológico, ele não apenas usa um argumento hermenêutico, ele também usa um argumento histórico. Ele usa um argumento, irmãos, que é até simples de entender, né? Veja aí a partir do versículo 9, o que é que Paulo fala, irmãos. Lembra que ele está escrevendo para um povo que ele já está acostumado a trabalhar, né? Paulo já vinha evangelizando os judeus há muito tempo, então ele já tinha
ele já imaginava o que é que os judeus iriam perguntar para ele, né? Como eles iriam replicar o que Paulo estava falando. E ele fala, esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Ou seja, o que é que Paulo está falando? Ele está falando, beleza, tudo bem. Você está me dizendo que as pessoas são salvas pela fé. Tá. Mas só pode ser salvo pela fé circunciso, né? Só pode ser salvo pela fé judeu. Eu até aceito, embora seja bem difícil, que a salvação é pela fé. Mas a salvação é uma bem-aventurança, é uma bênção que é dada só para os judeus. Não é isso, Paulo? Eu estou certo, e Paulo vai dizer, não, você está redondamente enganado. Porque, entenda, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, e quando é que ela foi atribuída? Passa aí uma retrospectiva mental, ela convida aos judeus a relembrarem a história de Abraão. E os irmãos devem conhecer a história de Abraão, mas ainda assim, né, vamos lembrar a história de Abraão. Ele está lá em Ur dos Caldeus, quando ele ouve a voz de Deus, quando Deus chega para ele e o convida, saia da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele vai e nesse processo ele passa por vários lugares, ele recebe a promessa então de que dele seria feita uma grande nação, e lá no capítulo 15, nesse que Paulo cita, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, ele creu na promessa de Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Alguns anos se passam, alguns capítulos se passam, e então Deus ele institui o rito da circuncisão. E Abraão ele é circuncidado já velho, e o tempo, né, entre esse versículo que Abraão creu em Deus e a circuncisão, ele é debatido aí entre os teólogos, mas não importa se foi 1 ano, se foi 2 anos, se foi 11 anos, 30 anos. O que importa é que quando Deus ele disse que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, ele não tinha Isaac, e quando ele foi circuncidado, ele já tinha Isaac. Então, uns bons anos se passaram, e o que Paulo está querendo dizer é, irmãos, Paulo, ele foi considerado justo diante de Deus antes dele ter sido circuncidado. Não foi a circuncisão que fez Paulo ser justo diante de Deus. Não é a circuncisão que salva, não é o sinal exterior que salva. O sinal exterior foi apenas para manifestar aquilo que já havia acontecido dentro do coração de Abraão. Aquilo que já havia acontecido nos pensamentos de Abraão, agora vem à tona através do rito da circuncisão. Vem à tona através desse sinal na carne de Abraão, de que a sua descendência seria bendita, de que a sua descendência seria uma descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão creu nisso. Foi nisso que Abraão creu. Abraão creu na promessa de um descendente. A Bíblia é sobre descendência, irmãos. O presbítero Wellington começou essa nova série da revista da Escola Dominical, falando justamente sobre o quê? Sobre a promessa do descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, descendência, essa ideia de gerações, é algo que a Bíblia ela usa essa figura desde do capítulo 3 de Gênesis, né? E isso vai se repetindo, essa ideia de que o descendente da mulher, o descendente de Moisés, o descendente de Davi, um dia iria se assentar no trono e iria reinar o povo de Deus. É isso que Paulo está mostrando. Paulo está mostrando, irmãos, que eu e você somos filhos de Abraão, mesmo que nós não sejamos circuncidados, mesmo que nós não sejamos judeus, não descendamos diretamente de uma das 12 tribos de Israel. E ele vai dizer que isso é possível através do sangue de Cristo, através da fé, através da justificação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, a gente tem que ter cuidado para não substituir fé por obras de uma forma que a fé seja uma espécie de obra, sabe? Como se fé fosse algo que você tem que fazer. Irmãos, a fé é você entender que não há nada que você pode fazer. Entendeu isso? Não sei, é difícil para a gente, porque a nossa natureza pecaminosa, a natureza rebelde que nós temos, não confiamos
quando a oferta é boa demais, sabe? A gente tem até um ditado para isso, né? Quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Imagine você receber algo que você nunca poderia pagar, algo indizível, algo inimaginável, e isso ser de graça. Sabe? Isso incomoda o ser humano, isso humilha o ser humano, porque nós, no fundo, gostaríamos de ter algo de que nos orgulhar. A gente gostaria de ter o controle da situação. A gente gostaria de saber que se eu nunca faltasse um culto na igreja, de que se eu fosse um dizimista fiel, eu seria salvo. A gente gostaria de que houvesse algo que nós pudéssemos fazer. A gente gostaria, mas não existe nada, irmãos. Não existe nada que você ou eu pudéssemos fazer. Isso humilha, isso nos humilha. Isso mostra para a gente quem nós somos e a nossa situação diante de Deus. E fé é entender isso. Eu não posso, Deus pode. É simplesmente porque Ele fez uma obra. É simplesmente porque Ele morreu no meu lugar que hoje eu posso ter acesso à presença de Deus. Pelo caminho que Ele abriu, pela sua carne, segundo o autor de Hebreus, Ele nos ensina. Irmãos, a gente não pode, com isso, voltando para a circuncisão, menosprezar os sinais. A gente não pode nem superestimar os sinais e nem também pode subestimar os sinais, tratar os sinais como se eles fossem pouca coisa. Porque quem instituiu a circuncisão foi Deus, não foi Abraão que disse: agora eu vou cortar aqui a pele dos prepúcios de todos os homens para fazer uma aliança entre mim e Deus. Não, isso partiu do Senhor. E se foi Deus que instituiu a circuncisão, Deus ele tinha um propósito nisso. Deus ele tinha um propósito no sinal. No Antigo Testamento, esses sinais são ditos como sinais cruentos, né? É uma palavra aí para indicar que eram sinais que envolviam derramamento de sangue, né? O corte no prepúcio envolvia derramamento de sangue. A morte do cordeiro pascal envolvia derramamento de sangue. Desde o Antigo Testamento, nós somos lembrados que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, todos esses sinais, eles tinham um propósito, irmãos. Eles apontavam para a necessidade de derramamento de sangue. Veja, isso tem migalhas desse ensino em todas as escrituras, né? Veja o caso de Jonas, por exemplo, né? Os marinheiros não quiseram derrubar Jonas no mar, não quiseram lançar Jonas ao mar, quando ele disse que ele era o culpado. Mas Jonas entendia, é preciso que haja derramamento de sangue. É preciso que eu seja jogado para que o mar se acalme. Irmãos, no Novo Testamento, esses sinais eles foram substituídos por ritos não cruentos, né? Agora, não precisa mais derramamento de sangue, a gente não precisa mais circuncidar os nossos filhos, a gente não precisa mais matar cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro perfeito de Deus, ele já foi morto. Porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto de uma vez por todas. E não é mais necessário a gente matar cordeiros uma vez no ano, no dia da expiação, como era na época do Antigo Testamento. O Cordeiro de Deus foi morto de uma vez por todas. E os sinais, irmãos, hoje no Novo Testamento, eles são a ceia do Senhor substituindo a Páscoa e o batismo substituindo a circuncisão, né? E esse é um dos motivos pelos quais nós batizamos crianças, né? Já que as crianças também eram circuncidadas no 8º dia de vida também. Irmãos, continuando então a explicação de Paulo, né, a explicação histórica, Paulo fala no versículo 11 que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça de fé que ele teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é o pai da circuncisão e ele também é o pai daqueles que não são circuncidados. Abraão é o pai da fé, irmãos. Esse é o ponto. O ponto aqui no versículo 12 é que ele fala que os filhos de Abraão são aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Irmãos, crer no Senhor Jesus, ser filho de Abraão, ser povo dele, significa andar nas pisadas de fé que Abraão nos mostrou. A nossa obediência, a nossa reverência ao Senhor,
ela é consequência do nosso entendimento daquilo que Cristo fez no nosso lugar. O Senhor Jesus, um dia, ele estava em uma festa, ele foi jantar, não sei, almoçar ou jantar, a Bíblia não conta, né? Na casa de um rapaz, de um senhor chamado Simão. E enquanto eles estavam lá comendo, né, enquanto eles estavam lá na comunhão, confraternizando, chega uma mulher que lava os pés de Cristo com suas lágrimas, se derrama aos pés dele, enxuga os seus pés com seus cabelos e depois derrama um perfume aos seus pés, um nardo caríssimo. E ela é criticada, né? Claro que ela é criticada, o perfume era muito caro. Claro que ela é criticada, porque ela está fazendo algo que todo mundo ali deveria ter feito e ninguém fez. Isso incomoda, né? Incomodou todo mundo, incomodou o próprio dono da casa. E ele falou, Senhor, uma mulher desprendendo o cabelo, né? Porque naquela época isso era sensualizar, né? As mulheres tinham que estar com cabelo preso sempre, né? Elas não podiam estar com cabelo solto. Então, ela escandaliza, né, os moradores daquela casa. E Jesus olha para Simão e diz assim, Simão, ela está fazendo algo que você não fez. Eu cheguei aqui e não é que você não lavou os meus pés. Você nem ao menos me ofereceu água para eu lavar os meus pés. Essa mulher está lavando com suas lágrimas. Você entende isso, Simão? Você não me deu um abraço quando eu cheguei. Essa mulher está me ungindo com um perfume caro. Ela está ungindo os meus pés com algo precioso. E para ele explicar para Simão o que tinha acabado de acontecer, o Senhor Jesus contou uma parábola. Ele contou uma parábola para explicar, irmãos, que a quem mais é perdoado, mais é agradecido. Quando nós vivemos uma vida para Deus, quando nós somos dizimistas fiéis, quando nós congregamos, quando nós nos importamos com aquilo que Deus se importa, quando nós fazemos o que Deus diz que é para nós fazermos, irmãos, nós não estamos com isso comprando a nossa salvação. Nós não estamos com isso trabalhando pela nossa salvação. A salvação é por fé. Nós estamos apenas demonstrando com a nossa vida que nós entendemos o que Cristo fez. Nós estamos demonstrando com isso que quando eu me esforço para vencer os meus pecados, eu entendo que o meu pecado, ele é sim perdoado quando eu confesso e me arrependo. Mas esse pecado teve um preço para Jesus. Foi um cravo que foi pregado na mão de Jesus. Foi uma coroa de espinho que ele teve que suportar. Foi o peso do madeiro que ele teve que carregar até o Calvário. Você entende isso? E quando a gente entende, irmãos, a salvação pela fé, a gente não menospreza, a gente não diminui isso, sabe, irmãos? Algumas pessoas acham que entender que a salvação é pela fé é poder cruzar os braços e viver da forma que quer. E eu já expliquei isso para os irmãos. O salvo vive como salvo, o eleito vive como eleito, o peixe vive como peixe. E nós vivemos conforme aquilo que nós somos. Nós demonstramos e expressamos externamente aquilo que está no nosso coração. Irmãos, muita gente tem esse receio, muita gente tem esse medo de se entregar ao Senhor Jesus e esse medo de confiar em uma pessoa, em confiar em algo que ela não pode controlar. Isso é normal, isso faz parte da nossa natureza. Mas, convocando Abraão e Davi como testemunha, o apóstolo Paulo nos convida a confiar nos méritos de Cristo. O apóstolo Paulo prova de uma vez por todas que a justificação é pela fé. E que ela começa antes mesmo da circuncisão. Ela vem antes do próprio sinal externo. E a justificação, irmãos, sempre foi e sempre vai ser justiça sendo atribuída àqueles que confiam na fé depositada em Cristo Jesus. Paulo, ele prova então, irmãos, algumas consequências da salvação pela fé, e eu queria acabar com isso. A primeira delas é, mais uma vez, ele enfatiza que diante de uma salvação que é exclusivamente por fé, nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. E nós não podemos nos vangloriar diante de Deus. Diante de Deus, diante de uma salvação que é por fé, Deus, ele não admite vanglória, ele não admite orgulho. Toda glória deve ser dada a Deus somente.
Ele também nos ensina, irmãos, que nós não devemos ter medo, sabe? Medo de perder a salvação. Ele é o garantidor da salvação. Se a fé não é algo que eu faço, por que eu deveria ter medo de perder a salvação? Qual é o sentido disso, de perder a salvação? Se não é algo que eu faço, é algo que Deus fez. Por que eu perco, então? Ele se arrepende de ter dado. Deus é aquele que dá e é aquele que tira. Irmãos, aquilo que Deus deu, aquilo que Deus fez é poderoso e é permanente. E ele vai durar para sempre. E, por fim, irmãos, ser salvo pela fé, aceitar esse presente maravilhoso de Deus, ele nos conecta a uma identidade. Ele nos torna descendência espiritual de Abraão. Ele nos faz povo de Deus. Quando nós aceitamos uma salvação pela fé, quando nós entendemos que é apenas pelo que Cristo fez, nós nos tornamos parte de um povo que Deus tem separado para mudar o mundo, para transformar o mundo. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, abandonar aos pés de Cristo toda a nossa soberba, toda a nossa vaidade, tudo aquilo que nós muitas vezes fazemos esperando receber algo de Deus. Irmãos, tudo que nós podemos dar para Deus seja em gratidão por reconhecer aquilo que Ele fez por nós e não por outra coisa. Você não pode, você nunca vai poder colocar Deus em uma situação de devedor para com você. Isso não vai acontecer. Deus, ele não lhe deve nada. E nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Baixe a sua cabeça. Deus, nós queremos, Senhor, nos achegar, Deus, à Tua presença na noite de hoje, Senhor. Humilhados, Senhor. Humilhados, Senhor, porque nós não temos nada em nós, Senhor. Nada, Senhor, que o Senhor pudesse olhar, pudesse ver, que pudesse, Senhor, servir de base para a nossa justificação. Deus, é apenas o que o seu Filho amado fez na cruz. É apenas, Senhor, a obediência ativa e passiva de Jesus que garante o nosso lugar no banquete dos remidos, que garante o nosso lugar, Senhor, naquela caravana que está indo, Pai, rumo à Nova Jerusalém, rumo a morar no céu. Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós relutamos contra isso, Senhor. Se nós queremos, Senhor, de alguma forma fazer por onde, Senhor. Não, Senhor. Deus, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer para o Senhor, que seja em gratidão, que seja por conta daquilo que o nosso coração se regozija por termos recebido de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, Pai, nessa noite. Ouve ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.